Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas, os nossos acompanhamentos diários. E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui para mostrar para você. A gente está no momento, né, de muitos desafios para o nosso setor. O setor que já é desafiador naturalmente, mas esse ano muitas decisões precisam ser tomadas. A gente vê aí que a janela da safra está bem apertadinha. Enfim, quanto mais assertivo forem, né, essas decisões, melhor vai ser sua rentabilidade, melhor vai ser sua produtividade e quanto maior conhecimento você tiver para essa tomada de decisões, mais essa assertividade, melhor vai ser sua produtividade, enfim. Hoje a gente vai conversar aqui com o Maurício Schneider, ele que é CEO da Startse Agro, que é uma plataforma que traz essa base de conhecimento, essa base de auxílio para vocês, produtores rurais, tomarem essas decisões. Então, Maurício, seja bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Convite, sempre feliz de poder trocar uma ideia e falar aí sobre o nosso agro, né? E todas as nossas oportunidades e desafios, que são muitos, né? Bom, Maurício, para a gente começar essa entrevista, eu gostaria que você apresentasse um pouco da sua história e os objetivos da Startse Agro. Legal. Bom, eu tô no agro há bastante tempo, sempre trabalhei com tecnologia e agro, pelo menos nos últimos 15 anos aí. Já apoiei bastante startups do agro como investidor, como gestor. Também fui um dos fundadores da Solubio, que é uma plataforma de bioinsumos aí para produção on-farm. Fiquei lá uns 6, 7 anos. E aí, no início desse ano aí, conversando com a Startse, a gente entendeu que a demanda de agro estava muito grande, por ser o setor talvez mais importante da nossa economia e para o futuro aí do mundo também, pela questão da segurança alimentar. A gente entendeu que precisava criar uma vertical focada no agro, que basicamente quer melhorar o agronegócio no mundo através de conexões de tecnologia e de educação. E de pessoas, obviamente, né? Então a gente trabalha com as missões para levar o pessoal para entender quais são os sinais, os radares aí no mundo, o que está acontecendo. A gente trabalha com todos os programas de educação, inclusive hoje a gente está aqui com uma turma da cooperativa LAR, ontem estava pessoal da parte de defensivos, de máquinas, então a gente está sempre aí interagindo em programas que são programas executivos, educacionais, que provocam muito as pessoas a enxergar o próximo ciclo das companhias, o próximo ciclo dos negócios dentro da fazenda, porque não é só para empresas, é também para produtores. A gente recebe muito produtor aqui. Às vezes as pessoas não conseguem enxergar dentro do agro toda a cadeia completa, né? O agricultor principalmente, né? Então a gente provoca isso através dos programas. A gente também realiza bastante eventos, né? Então tem o Agrotech, que reúne aí 1.500 pessoas. Esse ano reuniu 1.500 pessoas, né? Ano que vem a gente está preparando um evento maior, reúne, discute tendências, o que a gente pode levar para dentro da fazenda, para dentro das empresas, e também aproveitando essas conexões, né? E toda essa nossa ligação com os diferentes stakeholders do agro aí, a gente conecta a demanda com a oferta, né? Então, tem aquela startup que está fazendo uma rodada de investimento, tem aquele agricultor que está buscando uma solução diferente, tem aquela multinacional que quer se conectar com o agricultor, com uma startup, então a gente acaba facilitando os negócios, né? Então, basicamente, esse é o nosso objetivo, melhorar o agronegócio mundial, transformar o Brasil no líder da segurança alimentar mundial através da tecnologia, da educação e de conexões. Bom, e a gente sabe que a Startse, né, ela é uma pioneira nessa questão de entender esse ecossistema das startups, fintechs, enfim, agora entrando as agtechs, que é um movimento mais recente, mas que cresceu exponencialmente dentro do agronegócio. É um setor de inovação, de tecnologia, e a gente gostaria de entender, né, como que vai ser o posicionamento da Startse Agro dentro desse ecossistema que cresce tão rápido e traz inovações que às vezes até um pouco difícil de acompanhar. Qual que é o objetivo da Startse Agro dentro desse setor de inovação para o agronegócio?
Eu acho que dá para falar duas, três coisas bem específicas aí, né? Eu acho que num primeiro cenário, a gente tem ajudado muito o agricultor a entender qual é a sua real necessidade e quais são as opções que ele tem de soluções, de tecnologia, e aí a gente está falando das agtechs no mercado. Porque hoje existe muita oferta, existe muita startup, mas quem realmente está entregando valor para o agricultor, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Ajudar a identificar, com base na minha dor, eu, agricultor, como escolher a solução ou as soluções corretas, né? Então, esse é uma coisa super importante. Segundo, que a gente tem tentado também mudar aí, principalmente a cabeça do agricultor, ele começar a entender e perceber valor, né? O agricultor brasileiro, ele está acostumado a, a perguntar quanto custa e não a perguntar quanto vale, né? E aí muitas vezes você tem uma solução lá que está reduzindo X% no custo ou está ajudando a produzir mais e ele acaba focando só no quanto custa e não qual é o real benefício e quanto está dando de retorno. Então a gente tem discutido muito isso porque só assim a gente vai conseguir desenvolver o nosso ecossistema brasileiro, quer dizer, as agtechs, né, as biotechs do agro, elas precisam começar a gerar receita recorrente com margem, e a gente precisa que o agricultor entenda isso, porque não dá para sempre estar oferecendo inovação com base em custo. A gente precisa começar a oferecer inovação de valor e esse valor precisa ser percebido. Num terceiro eixo aqui, a gente tem tentado também fazer com que as organizações tradicionais do agro, as multinacionais, seja do setor de máquinas, de logística, da parte de estocagem, da parte de defensivos, de fertilizantes, a gente tem tentado mostrar e discutir e construir juntos soluções em que eles melhorem o relacionamento com o cliente, que eles entendam a dor do cliente e que eles possam reagir rápido a essas demandas e consigam lançar soluções que realmente impactem o agricultor, impactem o agronegócio. E aí a gente está falando de agricultura, de pecuária, não é só agricultor, né? Digamos assim, o produtor rural. A gente tem provocado isso também para que a indústria leia mais rápido o mercado e reaja mais rápido e capture também esse valor. Porque se todo mundo fizer a sua parte aí, a gente tem uma espiral de crescimento dentro do agronegócio, principalmente nesse momento em que a gente vive um ciclo de baixa. O agronegócio ele vive de ciclos, a gente está vivendo num ciclo de baixa, principalmente pela queda das commodities, né, do valor das commodities. Então, é um momento de pressão, é um momento onde o mercado ainda não se regulou em termos de custo, a commodity caiu, ainda há um momento de regular custo e a gente tem todo também a pressão dos eventos climáticos que aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu um pouco no Centro-Oeste esse ano, que juntos criam uma situação de pressão. Então, a gente precisa reagir mais rápido, e aqui é um ponto importante também que a gente tem defendido muito, que é a agricultura resiliente. Eu acho que não basta só ser sustentável, não basta só agricultura regenerativa, mas a gente precisa ter uma agricultura resiliente. Quando a gente fala em resiliente, é ter resiliência produtiva, ou seja, uniformizar a produtividade, mas também ter a resiliência de negócio, que é o produtor rural começar a olhar o seu negócio com uma visão 360. Ele tem que diversificar a receita, e diversificar a receita muitas vezes não é só vou mudar a cultura, vou colocar a pecuária, é também pensar fora do agronegócio, diretamente do setor produtivo, como ele pode investir e ele criar uma correlação negativa com o ciclo do agro, para que quando ele tenha eventos dentro do agro, seja queda da commodity, seja um evento climático, ele consiga buscar recursos de outro negócio dele, e aí quando esse problema passa, ele consegue voltar do mesmo jeito. Porque hoje o que acontece? Pega um produtor lá no sul, que tomou prejuízo 3 safras. Normalmente, o que ele faz? Né? Ele vai contar com o plano safra, que hoje não é suficiente, ele vai contar com o seguro, que hoje não tem as coberturas que deveriam ter, o seguro tradicional. Então, ele vai buscar, e aí o que ele faz no outro ano? Ele diminui a área, ele vai diminuir o fertilizante, e isso tudo gera um problema de caixa, gera um problema de queda da produtividade, queda da área cultivada, e aí a gente tem um ciclo que vem
que vai acumulando aos poucos e o cara não tem a resiliência. Que a resiliência o que é? Você poder sair do extremo para esquerda, para direita, para cima e para baixo e voltar para o mesmo lugar do mesmo jeito. Então a gente precisa criar novas formas de receita, receitas com correlação negativas com agro. A gente precisa olhar o negócio de uma maneira profissional, a gente precisa trabalhar a ambidestria, né? Como que eu faço o que eu faço bem feito no dia a dia e ao mesmo tempo eu começo a olhar para a inovação e começo a trazer um pouco da inovação, porque também não é, a gente tem um conflito de gerações dentro das propriedades rurais e não é uma coisa de tá tudo errado que a gente fez até agora, mas também não quer dizer que continuando fazendo do jeito que a gente faz vai garantir que a gente seja competitivo no futuro. Então são uma série de coisas que vai desde da nossa capacidade de olhar 360 para políticas públicas, para como a gente lá fora defende o nosso negócio. E aqui só um exemplo, né? Esses dias eu fui para o congresso do algodão da Abrapa. Enquanto o Brasil tem uma pessoa defendendo o algodão no mundo, e o Brasil se tornou o maior exportador de algodão nesse ano, os Estados Unidos têm 18 pessoas trabalhando e fazendo o que a gente chama de advocacy, defendendo o algodão americano. Então, o Brasil tem uma, os Estados Unidos têm, na verdade, tem 17 pessoas. Imagina a diferença de poder de formação de políticas públicas, barganha, de controlar narrativas que tem os Estados Unidos e que tem o Brasil. Só que para que a gente tenha mais investimento e que a gente tenha mais representantes, o próprio produtor rural precisa entender que ele precisa participar mais das associações, que ele precisa investir mais, e muitas vezes ele está olhando só para dentro da porteira, para o negócio dele. Só que hoje a gente vive num mundo interconectado, de interrelações. Então, esse é um pouco da nossa provocação aqui, é tentar fazer com que cada stakeholder desse agro, ele converse, ele busque a convergência e ele busque inovar e capturar as oportunidades que o mundo está nos oferecendo, né? E eu não tenho dúvida que o Brasil é talvez a única nação que tenha capacidade para se tornar o grande, digamos assim, guardião da segurança alimentar mundial, porque a gente tem tecnologia. Hoje, se a gente comparar o produtor brasileiro, tanto na pecuária quanto na agricultura, ele é o cara que mais aplica tecnologia, porque a gente tem o sistema, o ambiente produtivo mais desafiador, mais que americano, mais que europeu, mais que australiano. Então a gente domina e a gente aplica mais tecnologia. A gente tem as práticas mais sustentáveis, apesar de a gente ser atacado toda hora de rastreabilidade da Amazônia, do índio. Quando a gente olha para indicadores, nós temos a agricultura mais sustentável do mundo. O que a gente perde muitas vezes é na narrativa, mas nós temos. Então, e nós temos uma área produtiva absurda e uma área improdutiva absurda também, que não é área de desmatamento, mas são áreas que a gente precisa recuperar. Então, assim, a gente tem tudo para crescer mais ainda com o agronegócio e para ser o protagonista da segurança alimentar mundial. É assim que a gente na Start se enxerga e esse é o nosso objetivo, ajudar a construir e a melhorar esses caminhos para chegar lá. Bom, é um caminho de desafios, mas, como sempre, os desafios são o que traz as oportunidades, né? E aí eu quero reforçar 2 pontos, né, desse seu comentário. Um é essa questão, né? Achar o preço, ele é mais simples. Aqui na home do nosso site, por exemplo, tem o preço da soja em Chicago, o preço das cotações, enfim, achar o preço tá simples. Agora, achar o valor, aí é uma questão, realmente um caminho mais longo. E aí, aproveitando que você citou a questão do algodão, o algodão achou o seu valor, né? Investiu na fibra do algodão, na qualidade, foi buscar, né, os parceiros internacionais, enfim, encontrou o seu valor, se diferenciando da base de preço. E acho que é uma boa história essa questão do algodão, um bom case de estudo, mas eu quero saber de você, Maurício, quais são as outras oportunidades que a Start Agro oferece para que os produtores, os líderes do agronegócio entendam essa diferenciação entre o preço, que é essa base, né, Chicago, base de cotações, e o valor, que foi esse caminho citado do algodão. Eu vou te dar um exemplo, tá? A gente tem trabalhado aqui com um parceiro, uma empresa multinacional na área de defensivo, e a gente tem pego os clientes, os principais clientes deles,
a gente traz para dentro da Startse e a gente começa a trabalhar assuntos que vão desde inteligência artificial no agro, como que isso está fazendo com que os produtores sejam mais competitivos, a nossa cadeia seja mais competitiva, até a gente falar de ambidestria, até a gente falar de horizontes de radares, de sinais, de licenças estratégicas, enfim, tem toda uma metodologia aqui para a gente olhar o mundo e enxergar essas oportunidades. E aí a gente acaba levando o pessoal para os principais centros de inovação do mundo, que são inovação do agro, mas são de outras inovações. Então, por exemplo, agora em abril e maio desse ano, a gente levou o pessoal para a China e Singapura. E aí o que a gente fez lá? A gente foi lá conhecer o ecossistema de inovação e conhecer o ecossistema agro. E levou, por exemplo, produtores de soja para os principais clientes deles, que eles não sabem. Porque hoje o agricultor, o que ele faz? Ele produz, né? E ele entrega o grão dele, seja na cooperativa, seja para trade, e a partir dali ele não sabe mais o que acontece. Ele não sabe qual é a expectativa do cara lá no outro lado que vai na verdade receber aquela matéria-prima e transformar e beneficiar. O cara não sabe nem o que se faz com o grão do soja quando ele sai daqui, mas ele vira o quê? Ele vira farelo, o pessoal não entende. E aí, quando o pessoal vai lá e começa a conversar com essa cadeia, ele começa a entender a percepção de valor do outro lado. E aí a gente começa a pensar em formas diferentes de sair. Eu sempre falo que o segredo, a gente fala aqui que o segredo é descomoditizar. Como que eu vou descomoditizar a soja? Como que eu vou descomoditizar a minha propriedade? E a gente faz isso provocando não só as pessoas a se qualificarem do ponto de vista de metodologias, ferramentas, como ir visitar o mundo, conversar com outros segmentos, trazer muitas boas práticas de outros segmentos para que isso impulsione ele a tomar uma decisão e a entender aonde está o valor. Então, a turma saiu, foi lá, visitou a China, visitou Singapura, olhou como o pessoal está fazendo, não só para dentro da fazenda, para fora da fazenda, conversou com o cara que compra o grão dele, com o cara que esmaga, com o cara que transforma em farelo, subprodutos. O cara não sabe nem quais eram os subprodutos que saem do soja. E aí o cara começa a entender, e aí o cara já vem ele volta para o Brasil assim, nossa, como que eu consigo de repente nessa cadeia de valor fazer mais um pedacinho? De repente eu não vou só entregar o grão, eu vou fazer mais um beneficiamento do grão aqui para poder entregar para os caras. E aí que você começa a enxergar o valor, a enxergar a inovação de valor, né? Então essa é só uma maneira que a gente faz, mas é uma maneira que tem tido muito impacto lá para o agricultor. Quer dizer, ele estuda, ele vê na teoria, ele estuda cases que vão além da indústria do agro e eles vão em loco nos lugares onde tem mais inovação, vai para os Estados Unidos, vai para a Índia, vai para a China, vai para Singapura, vai para a Europa, vai lá na Holanda, né, que é um país super biotecnológico do agro, vai olhar logística. Hoje, por exemplo, o agricultor ele fala muito pouco de logística, e logística é fundamental quando a gente fala em preço, em commodity, né? O que ele está fazendo? Como que ele está vendo isso? Qual que é o momento certo de travar, de vender o grão? Mas mais do que isso, né? Isso para mim ainda é uma melhoria incremental. A melhoria que vai disruptar mesmo é ele enxergar formas diferentes de agregar valor àquele, no caso do produtor de soja, do grão soja, né? Então, assim, são vários caminhos, não tem um caminho só. E para cada um é um pouco diferente. Então, o cara tem que entender o que pode ser feito e, a partir dali, determinar o seu caminho. Porque cada produtor tem uma particularidade. Um é grande, o outro é pequeno. Um trabalha com a cooperativa, outro trabalha com outra empresa. Um tem a sua própria equipe, outro não tem. Então, para cada um, a história é um pouco diferente, né? Os caminhos são diferentes. Muito bem. E para a gente chegar a finalizar aqui nossa entrevista, deixa um espaço também para você convidar, né, quem está nos acompanhando para as próximas oportunidades que a Startse Agro oferece para que os produtores tenham, né, saiam aí, vão conhecer o mundo, vão conhecer outros pontos de vistas diferentes para trazer esse valor agregado para dentro das propriedades. Legal, boa. Por exemplo, né, tá em cima, mas segunda e terça agora, dia 7 e 8, a gente tem o IAGRO, né? O que é o IAGRO? É um curso de inteligência artificial, onde você conhece as ferramentas básicas, depois conhece os cases de agro, depois você vai aprender a utilizar ferramentas, né? Porque você tem uma série de ferramentas lá e não precisa ser programador. Realmente, aliás, IA hoje
para a gente, usuário na ponta, ela está muito fácil, né? Você não precisa programar mais nada, você precisa entender a lógica e precisa entender quais ferramentas usar, né? A gente discute tudo isso aí, a gente traz os exemplos do agro e super legal. Você sai criando algumas coisas, né? Você cria lá um agente, um assistente, e aí você começa a pensar, putz, dentro da fazenda, né? No último curso que a gente teve, por exemplo, um dos produtores que estavam aqui, ele disse assim, cara, eu vou criar o meu próprio assistente agronômico, eu tenho um monte de dado lá, agora olhando para essas ferramentas, eu vou começar a jogar todos esses dados lá e vou começar a criar meu assistente. Essa é uma forma super interessante de você ter uma segunda opinião que está trabalhando com dados e que está te recomendando coisas. Você pode continuar com a sua equipe de assistência, mas você tem uma segunda voz ali que está olhando só para dado e tá te trazendo muita informação para tomada de decisão. Então, o Iagro é um super programa, 2 dias normalmente, aqui em São Paulo, onde você trabalha muito esse tema e entende como IA na prática. Não é complexo, não é caro, não é demorado, porque acho que o agricultor, ele não é só produtor rural, e não é só o produtor rural, mas as pessoas ainda estão muito céticas e tem muito preconceito sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, e não é nada disso. Essa é uma coisa, né? A gente também está indo para a China agora, ainda dá tempo de ir, né? A gente está indo para a China agora no dia 18 de outubro. A gente vai visitar todo o ecossistema produtivo, visitar universidades, bancos, trades, esmagadoras, produtores rurais e outras empresas de inovação lá, para poder aprofundar, para poder trocar ideia, para poder gerar os insights que a gente chama, né? Gerar as ideias aqui para trazer para o Brasil. Em novembro a gente também tem toda a parte, né? E a gente acredita muito que tanto as empresas quanto os produtores rurais, eles precisam investir em gestão. Então, a gente vai ter o curso executivo. A gente está tendo hoje aqui o Executivo Agro, que é um curso de 3 dias, onde a gente trabalha muito a questão da gestão, da tomada de decisão e de como a gente maneja esse negócio da ambidestria, da inovação e da operação ao mesmo tempo, né? Esse a gente também tem uma turma em novembro. E aí, para o ano que vem, a gente tem bastante agro acontecendo. A gente vai ir para a Austrália, a gente vai ir para a Índia, a gente vai ir para o Vale do Silício, vai ir para o meio oeste através das missões. Então, aí tem que ficar ligado nesse calendário da Startse, porque todo mês tem várias opções, né? De viagens a programas de educação até a eventos, né? Porque a gente, ano que vem, por exemplo, a partir de janeiro, a gente começa com eventos setoriais. Então, a gente tinha o Agrotech, que era um evento grande, que reunia todo mundo, e agora a gente vai ter o Agrotech arroz, o Agrotech algodão, o Agrotech soja, o Agrotech milho, e aí começa em janeiro e vai até novembro do ano que vem. Muito legal. A gente vai ficar atento, a gente vai acompanhar todos esses passos da Startse. Então, Maurício, já deixo aqui portas abertas, seja sempre bem-vindo e todas essas novidades, conta aqui com a gente para participar, tanto na divulgação quanto na participação. Ficaremos felizes em estar sempre de olho nessas novidades da Startse Agro. Com certeza, a gente também fica acompanhando vocês aí, a gente segue vocês, gosta muito do conteúdo que vocês compartilham e estamos esperando vocês aí na segunda-feira, né? Para vocês conhecerem o Iagro lá e também aproveitarem para aplicar aí as ferramentas. Muito obrigado. Com certeza estaremos lá. Então, você, pessoal, que está nos acompanhando aqui na entrevista, saiba, né, algumas dessas novidades de inteligência artificial, né, a gente vai participar desse curso da Startse Agro, a gente vai trazer parte dessas novidades aqui para o site, parte dessas inovações, enfim, a gente também vai acompanhar de perto, né, essa jornada da Startse Agro e trazer sempre as novidades aqui para vocês. Lembrando então, para você não perder nenhuma dessas novidades, nenhuma dessas inovações, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, o canal oficial do site Notícias Agrícolas. Ativa o sininho, se inscreva no canal, deixa seu like, assim você recebe todas as notificações dos vídeos que a gente coloca no ar aqui no canal e também ajuda a propagar os nossos vídeos para que cada vez mais pessoas recebam essas informações, essas novidades que ocorrem constantemente dentro do agronegócio. Muito bem, pessoal, vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.